não lhe faltarão auxílio e o amor. Respondeu, calma, em nome do grande amor de todos os amores. Todavia, só o tempo, infatigável burilador, poderá responder. Aguardemos e aprendamos. Restituiremos tudo quanto dilapidarmos na inconsciência e na ilusão. Abraçando-me cordialmente, a benfeitora concluiu. Usemos o tempo e agradeçamos a dor. A árvore podada reúne as energias e volta a dilatar-se em vergonha às novas, resistindo às intempéries e voltando a dar sombra, flores e frutos. Dos seus ramos cortados nascem utensílios pela mão hábil do marceneiro. E num sorriso, levemente sombreado de melancolia, afastou-se em busca dos mistérios sagrados, informando, ainda. Concluída a assistência mais urgente, Matilde será conduzida para as câmaras de retificação, onde será beneficiada, lentamente. Fitei a albergada. Dormia inquieta, sobraçando a própria aflição. Eis ali um exemplo dos milhares que a terra aguarda no seu dourado bojo de ilusões. Quantos outros corações, companheiros de mediunidade, não estariam construindo a dor, entre os cipós enganosos das tentações, para expungi-los mais tarde, no grande amanhã, pensava, intrigada. A noite mergulhada em silêncio deixava-se abrilhantar com os lampejos das estrelas, confabulando mensagens de paz. Soaram as 22 horas. Não podia dormir. Após acontecimentos de tal natureza, ficava em vigília, não conseguia dormir. Saí ao jardim. O vento perfumado roçou meu rosto que, sem que eu percebesse, estava molhado de pranto. Quão pouco meditara na terra. Mais uma vez constatava a habilidade com que malbaratar o tempo na inutilidade. Os problemas do corpo haviam recebido melhor assistência. Agora sofria as consequências. Recordando, não saberia explicar como gastará quase 50 anos, na vida física, intercalando somente raros minutos de espiritualidade, nessa metade de século. Como me fora possível viver tanto tempo banhada pela crença e tão sem comunhão com a fé? No momento, o acurado exame de todos os atos, a observação e guarda de palavras sábias, ensejavam-me um mundo real, como jamais pudera imaginar. A ansiedade incontida crescia-me na alma, gritando-me a necessidade de dizer-te, minha filha, todas estas experiências e alertar os companheiros encarnados com quem privara, quanto às realidades além da morte. Lembrava-me, porém, do Mestre Jesus que há tanto esclarecera ao homem e não fora devidamente compreendido, do Espiritismo, menosprezado por uns e ridicularizado por outros, balsamizante e consolador, desrespeitado até mesmo por aqueles que o dizem desposar, mas que não vivem de molde a atestar essa núpcia, nas relações humanas, e que dava-me amargurada. Lembrava-me de que a evolução alcançará todos os seres, e que, à semelhança do que a mim mesma ocorrera, todos, em ocasião justa, transporiam igualmente a grande porta, despertando, enfim. Mas, por que não dizer? O carinho humano e a afeição pessoal murmuravam-me. Não seria lícito e justo que falasses aos teus amados, aqueles que confiam e esperam nas lides espiritistas. Talvez recebessem teus enunciados com orvalho lacrimal de emoção e como teu testamento fraterno de carinho. Simultaneamente, recordava o lúcido esclarecimento do instrutor Ícaro. Não esqueçam de que Deus é Pai zeloso e seu amor se distende igualmente, por todos. Falando no templo de orações àqueles que ensejavam enviar notícias aos que ficaram no labirinto da matéria. Evocava que, no outro ensejo, ouvira observações em torno da obsessão como causa essencial do suicídio. E ficara surpresa ante as elucidações, porquanto, em verdade, todo obsidiado que se deixou arrastar ao desequilíbrio psíquico, por invigilância, é igualmente um suicida, desde que descuida do precioso vaso da carne, diminuindo-lhe a resistência e abreviando-lhe a caminhada. Mas os conflitos que me assaltavam eram muitos. Quantas vezes, eu mesma,
com emoção e piedade, ouvir as manifestações psicofônicas de almas torturadas e mais não fizera do que balbuciar uma rápida oração intercessória. Não se repetiria agora o mesmo fenômeno caso conseguisse o ensejo de um breve colóquio com os irmãos encarnados. A situação permanecia mesmo para eles, como fora para mim, antes da desencarnação. Mudara somente para minha alma. Era, pois, imprescindível esperar e sobretudo confiar. A saúde, no entanto, dilacerava-me. A necessidade, minha filha, de falar-te, o anseio de retornar ao nosso lar, rever os amores, da retaguarda, angustiavam-me. Rogaria permissão à irmã Zélia, logo se me ensejasse ocasião. Confiaria ao futuro a minha ansiedade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 22. Castigo ao crime. Entre os companheiros de enfermaria, Clélia, a jovem epiléptica, era uma das internadas a quem muito me afeiçoara. O seu rosto cândido e pálido, quase infantil, banhado por permanente nostalgia, falava-me muito a ternura. Sempre que me encontrava a serviço, utilizando os panos da limpeza, demorava-me a fitá-la. E sempre que dispunha de alguns minutos de repouso, aproximava-me do seu leito, procurando ser-lhe útil e animando-a com promessas de felicidade e júbilo. Entretanto, por mais insistisse, a jovem permanecia mergulhada em si mesma, qual pérola engastada no imo de concha consistente. Intrigado e compungida, no ensejo mais próprio roguei ao administrador Aurélio, que nos visitava quase diariamente, esclarecimentos que me favorecessem com as possibilidades de auxiliar com mais eficiência. É um caso típico, disse-me, de castigo ao crime. Ninguém malbaratará a existência na carne, desrespeitando o vaso físico e fugindo depois, à justiça. Na terra ainda é possível guardar-se o crime em mil malhas e escapar à lei. Todavia, nenhum criminoso, por mais se adie o instante da reparação, escapará ao despertar da consciência, em qualquer tempo ou lugar, em nome da verdade. O crime, conhecido pela velha sabedoria como sombra que persegue a alma, faz-se encontrem, no mundo espiritual, vítimas e algozes, na mesma trajetória. Por essa razão, a carne é uma bênção para a alma, pelas concessões que faculta. Esquecimento temporário do passado, oportunidade de recomeço, ensejo de recuperação, campo de abençoadas disciplinas, sendo a terra a oficina a escola onde aprendemos a construir o barco da felicidade. O espírito encarnado pode ser comparado a corpo volátil em vasilhame e fechado. Tem ação limitada e não sofre influências externas violentamente. Desencarnado, porém, é como ácido livre a expandir-se, combinando-se com os similares e misturando-se a eles. Reencontros, reajustamentos negligenciados, dívidas não resgatadas, remorsos candentes. E após breve silêncio. E o caso de Clélia? Guarda consigo um terrível drama, como nós mesmos, quando aqui aportamos, a pedir silenciosamente auxílio e entendimento. Ajude-a como puder. Compreendi a delicadeza e discrição do nosso administrador e sopitei o desejo de conhecer-lhe o labirinto de dor. Busquei, desde então, cercá-la de orações e mais ternura animando-a ainda mais e falando-lhe do paternal carinho de Deus, mostrando-lhe, enfim, que o passado está inevitavelmente conosco, com todo o caudal de consequências a rogar-nos ânimo e refazimento. Todavia, mais do que palavras e compaixão, a doente necessitava do amor que gera entendimento fraterno e compreensão. Para que se possa auxiliar devidamente, é imprescindível amar. Muitas escolas e organizações terrenas estão cheias de expoentes da palavra e de intercessores piedosos, no entanto, bem poucos se encontram cheios de amor para doar. Assim, as palavras são mortas, porquanto é inoperante todo conselho que não carrega o selo do entendimento e da caridade. Dispus-me a ver, na delicada sofredora, não somente a irmã,
mas também a filha do coração que necessitava de alguém. Com o passar do tempo, a fonte do sentimento encarregou-se de transformar o meu cuidado em acendrada ternura e, não raro, juntas, permutávamos nossas recordações sob emoção incoercível. Clélia procedia de respeitável família paulistana, em cujo seio vivera quase 5 lustros. Encarnara com graves problemas espirituais no lado afetivo, devendo demorar-se na honradez e na humildade para atrair os familiares à senda do entendimento da qual se afastaram desde priscas eras. Bela e frágil, cedo constituiu-se o centro de interesse dos familiares e dos amigos alegres que lhe invejavam a beleza suave e as qualidades de inteligência a se aformosearem, cada vez mais, com eméritos professores encarregados da sua formação cultural. Sorria-lhe a vida entre venturas e promessas de felicidade. No entanto, não se sentia feliz. Constantemente era presa de tormentosa tristeza que carregava de dor o solar imenso onde residia. Sentia-se presa a recordações dolorosas que se acentuavam quando em estado depressivo, como se vivesse a evocar pavoroso passado, perdido em brumas e sombras. E nesses estados, invariavelmente era acometida de desmaios imprevistos, despertando, banhada de suores, sob atrozes padecimentos. Consultados, os especialistas atestavam cansaço mental, necessidade de espairecimento, receios. Passada a crise, só a lembrança dolorosa, como imagem de sonho a diluir-se, e ela permanecia angustiada, até quando os deveres voltavam a povoar-lhe a mente, tomando-lhe a atenção. Algo, porém, seguia frequentemente, como um receio ou uma premonição fantasmagórica. Aos 22 anos, conheceu um jovem de procedência humilde, filho de imigrantes, Calo, que a sensibilizou de imediato. Fascinada pelos encantos físicos do moço que servia numa das organizações da família dela, não se receou de animar um romance que prenunciava, de início, consequências graves. Todavia, apesar de reconhecer os obstáculos que surgiriam para a concretização de uma aliança feliz, não podia esquecer o homem que a arrebatava. Nessa ocasião, os estados angustiantes aumentaram, conduzindo ao leito, para dissabor geral. Acreditando que o agravamento da enfermidade tivesse origem na excitação, fruto do romance que ocultava, resolveu falar à mãe, aconselhando-se. Na primeira ocasião, em pranto, narrou-lhe a sua aflição e, ante o espanto materno, compreendeu que jamais experimentaria a felicidade que ansiava, ao lado do amado, o que, logo após, pôde positivar. Passados alguns dias, a conselho médico, seguiu para a França, a repousar nas águas famosas de Vichy, onde certamente se beneficiaria. 6 longos e tristes meses permaneceu no velho continente sob cuidados médicos e desvelos maternos, visitando cidades, demorando-se junto aos famosos lagos e montes da Suíça e nas ensolaradas praias da Riviera. Por mais tentasse esquecer o jovem, não o conseguia, deixando-se lentamente consumir pelas vorazes labaredas de desenfreada paixão que arquitetava planos macabros quando do retorno. Calo, entretanto, dissipador e ingrato, reconhecendo a afeição da filha do patrão, aguardava somente lhe abrissem as portas de acesso à fortuna e ao poder. Esperava assim, a volta da inexperiente menina. Acreditando esquecido o romance da filha, Madame M. retornou a Pauliceia, acompanhada da jovem que parecia aparentemente recuperada, embora conservando os sinais habituais da melancolia. No imo da moça, o vulcão do desenfreado amor não se apagara. Ao contrário, rugia violento. Retornando, tentou logo um encontro com o moço amado e, em breve, irresponsável, entregou-lhe o corpo, como se assim testemunhasse a afeição de que se encontrava possuída. No lar tudo corria feliz. Com algum tempo Clélia começou a sentir alarmantes sinais. Consultou, incógnita, famoso ginecologista. A resposta aniquilou-a. Ia ser mãe. Retornou-lhe a inquietação,
a necessidade de libertar-se do filho não solicitado. Veio a lembrança a honra da família, a vergonha. Como se a desonra se constituísse, apenas, do conhecimento público da falta e não do ato praticado. Nas visões desordenadas que passou a experimentar, agora mais do que antes, obsidiavam-na vozes de alguém, ensanguentado, rogando-lhe piedade e socorro. A visão hedionda suplicava-lhe a oportunidade de renascimento, a bênção da vida. Despertava, subitamente, banhada de suores frios, com a ideia fixa, porém, do crime planejado. Ao terceiro mês de gestação, assalariando o hábil especialista da grande cidade, libertou-se do débil corpo e, após algum repouso na casa de campo, voltou ao convívio social. As crises, então identificadas como epilepsia, repetiam-se a miúde, abatendo-a e apresentando sinais de enfermidade mais grave. Durante os acessos que se alongavam qual pesadelo cruel, voltava-lhe à mente congestionado o extirpamento do filho que, aos seus olhos, crescia e se transformava numa visão tenebrosa, como implacável goza a apontar-lhe o corpo retalhado, clamando em convulsões terrificantes. Vingança. Vindita, pondo-se a persegui-la até o total mergulhar nas águas escuras do desfalecimento. Decorridos quase 14 meses do atentado, já não podia mais sequer erguer-se do leito. A tuberculose que a minava lenta e cruelmente, tomou vulto ameaçador, devorando-lhe as últimas energias do organismo combalido. A este tempo, acidentando na via pública, após uma noite de libações, Carlo desencarnava no pronto-socorro, sem saber do estado daquela que tanto amava. 3 dias depois, Clélia fez igualmente a grande viagem, ignorando a tragédia ocorrida com o seu amado. Cercada do carinho do mundo, recebeu flores, sepultamento honroso, lágrimas, adeuses e ofícios fúnebres. Ninguém lhe soube o segredo nem o crime. Quando despertou no sepulcro lodoso onde se lhe decompunha o corpo, viu ao seu lado o fantasma ensanguentado, como nos pesadelos anteriores. Ao tentar fugir, a forma grotesca ergueu-se e aqueles pedaços, como se fossem emendados, celeremente avançaram com mãos crispadas em direção à sua garganta, estrangulando-a impiedosamente. Horrorizada, escutou a narrativa dos seus crimes do ontem remoto e próximo, e foi cientificada de sua desencarnação, enquanto aquelas tenazes cruéis a asfixiavam demoradamente. Tremiam-lhe todas as fibras e o coração arritmado parecia arrebentar-se. Tinha a impressão de que logo sucumbiria. Ao aflorar a mente tal ideia, a mesma voz cavernosa lhe gritou: "Estás morta. Isto é a morte. É o fim." E apontava-lhe dominador, os despojos em lama, naquele triste recinto. Olhando, aparvalhada, em derredor, verificou que seus pés se encontravam atados às carnes a se desmancharem, enquanto o forte liame cinzento a ligava a cabeça inerte, deitada no esquife sedoso. Angústia indescritível tomou-a de inopino. Era uma morta-viva no inferno. As lembranças das narrativas religiosas, a que se ligara na terra, surgiram, tomando corpo, apresentando figuras demoníacas que a torturavam até exaustão. Os anos correram-lhe lentos e lúgubres, até quando, não saberia informar, foi conduzida ao nosso plano sob a piedade de Jesus Cristo. Embora esclarecidas sobre a própria enfermidade, tinha, através dos anos, longa estrada reparadora a percorrer. Libertada da perturbação do desafeto, retornava psiquicamente, com frequência, às recordações plasmadas na retina da memória, e as crises, de quando em quando, recrudesciam. O filho rejeitado, motivo indireto da sua desencarnação, era a mesma alma ferida de antes, que voltava ao seio materno para o reajustamento e a orientação. Com a reação descontrolada, entretanto, do seu caráter fraco, adiara injustificavelmente a reabilitação, cavando um abismo de lágrimas e sangue, enfermidade e dor para o futuro. Oh, minha filha!
No caminho da carne encontramos, a cada instante, edificações, aprimoramento e libertação, esperando por nós. Não desprezes a contribuição do sofrimento na tua marcha, em busca da verdade. Serve-te da doação provacional com a mesma avidez e o reconhecimento com que o sedento recebe o copo d'água fria. As provações, conforme ensinaram os Espíritos do Senhor ao preclaro codificador, na resposta à pergunta 266, do Livro dos Espíritos, são frutos de uma escolha. Quando o espírito se desliga da matéria, cessa toda ilusão e ultrapassa a ser a sua maneira de pensar, preferindo, por isso mesmo, as mais dolorosas. Porque, comenta o sábio lionês, sob a influência das ideias carnais, o homem, na terra, só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que é dado a entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Abençoada é, pois, a lágrima que rola no silêncio da noite, quando a renúncia e a esperança envolvem o coração. Enquanto nos demoramos a querer o mundo a golpes de ambição desequilibrada, alongando efêmera ilusão da felicidade pela posse ou pelo círculo de afetos, retardamos a ocasião da aventura legítima. Todos reclamam quando sofrem e muitos debilateiram. As casas religiosas apinham-se de crentes que mais buscam a libertação dos problemas através de concessões indébitas, que propriamente solução os problemas pelo trabalho sacrificial. Tornam-se negociantes da felicidade. Compram a paz com a prece rápida e o semblante falsamente pungido, enganando-se, positivamente. As concessões do céu são misericórdia de acréscimo em favor da nossa debilitada esperança. A quantos sofrem na escalada evolutiva, digo. Bom ânimo. Muito mais vale sofrer do que fazer sofrer, resgatar para ser livre, evoluir para ajudar. Na vanguarda ou na retaguarda, há muitos amores contando conosco. Os que seguem à frente, amparam-nos e inspiram-nos, os que seguem atrás, rogam auxílio e confiam em nós. Conquistemos, assim, para doar, ascendamos para socorrer. Redimamo-nos para salvar. Jesus e nós e o próximo. O caminho é o mesmo para o oásis bonançoso. Sigamos. Capítulo 23. Ditoso o encontro. Os dias sucediam-se cheios de ensinamentos. Quando, depois de grande período de cegueira, voltamos a enxergar, ficamos deslumbrados com a beleza da visão e quedamo-nos extasiados. Os cenários mais conhecidos apresentam novos motivos e detalhes que antes não foram percebidos, mas agora nos convidam a meticuloso exame e acurada observação. Em relação à alma que regressa à pátria espiritual, o fenômeno é o mesmo. A natureza que envolve o educandário hospital de nossa colônia, muito semelhante à paisagem terrena, diversifica-se somente pela exuberância de cores e o aformoseamento mais cuidado do ambiente. É que a visão ampliada favorece a observação. Mesmo na terra, quantas vezes passamos por verdejante Campinas sem dar-lhe a menor atenção? Não são muitos os homens que se deixam extasiar por um crepúsculo, na quadra da primavera, ou por uma noite enluarada, nos meses de verão. Com os olhos cobertos de tristeza, na jornada da carne, o homem tudo vê triste. No entanto, o Senhor povoou a habitação terrena com maravilhas deslumbrantes para encanto e felicidade dos espíritos em jornadas. Em nossa esfera, porém, fascinados pela ânsia de crescer, evoluir e reparar, a natureza é mensagem de constante harmonia, sublimando a saudade, concitando ao alento e felicitando o coração. Com o concurso do trabalho, as lembranças pouco felizes deslizam da mente e mergulham no dever, impelidas pelas necessidades de renovação íntima.
no meu segundo aniversário de desencarnação, fui surpreendida com uma notícia feliz, a mim trazida pelo desvelado amigo Adrião. Ia receber a visita de mamãe. Tão grande foi a minha emoção que pensei ser vítima de um vagado. Esfogueamento inesperado tomou minha face, que se banhou de suor, e a mente retomou aos antigos sítios. Recordava-me do coração materno com saudade e gratidão. Aquela figura alta de mulher humilde, acostumada ao sofrimento e à privação, que tanto se martirizara pelos filhos, novamente me voltou ao espírito. Em minhas indagações mudas, habitualmente buscava através dos colóquios da prece. Onde estaria? Qual a sua situação? Seria feliz? Ainda estaria desencarnada ou já teria voltado à crosta? Onde? Saber, no entanto, queria recebê-la, apesar da indigência que eu carregava comigo, constituía uma aventura, minha filha, que te não posso descrever. O dia parecia não passar, embora os trabalhos normais me preenchessem as horas. Encontrar-nos-íamos às 22 horas, no jardim da enfermaria, residência onde me hospedava. Quando a noite desceu, procurei repassar mentalmente os fatos da minha vida na Terra, e, embora emocionada, perturbava-me a lembrança de que carregava mãos vazias ao ter de apresentar-me à mamãe. Se me perguntasse que fizera da existência física com que Deus me presenteara, através da sua renúncia e da sua carne, que lhe responderia eu? Maquinalmente recordava a lição do Evangelho segundo o Espiritismo no que diz respeito ao desvelo dos filhos para com os pais. Afligia-me a lembrança de quantos sofrimentos causara a alma bondosa e simples, e o remorso acudiu-me ao chamado. A hora aprazada, acompanhada da irmã Zélia, deu entrada no pequeno jardim aquela que agora, mais do que nunca, era uma felicidade para minha alma. Procurei conter as lágrimas, sem o conseguir, porém. Vestia-se de branco tecido leve e notei quanto estava bela. Sorria como outrora, sorriso misturado à mesma tristeza enigmática. Seus olhos grandes brilhavam também, banhados de lágrimas. Abraçamo-nos demoradamente e todo um turbilhão de aflição que trazia comigo desatou em copioso pranto. Sentia-me pequena, outra vez, nos seus joelhos, à porta de nossa casinha humílima, sem palavras, sem raciocínio, sem indagações. A grande saudade tinha sede de repouso, e, por mais desejasse falar, a palavra estrangulada na garganta não se fazia ouvida. Agradeçamos, minha filha, ao Senhor Jesus, foram as suas primeiras palavras, a felicidade imerecida desta hora. Mamãe, eis quanto pude dizer. Sua palavra clara, misturada a uma imensa ternura, fez-me relato ameno das suas atuais tarefas, bem como das lutas que precederam aquela hora, louvando o Mestre. Bendizia a extrema pobreza, as superlativas aflições e toda a sorte de desgostos e abandonos que experimentara, funcionando como ensinamento corretivo e equilibrante para o seu espírito. A terra fora-lhe abençoada a escola de redenção, em cujo seio aprenderá a lição brilhante do sofrimento, reparando antigos desmandos. Desejava retornar, outra vez, para recomeçar, todavia, no momento não lhe era possível. Papai retornara e já encontrava-se na estância de abençoadas retificações. Informou-me estar cooperando na crosta com as equipes espirituais que ajudam os ébrios, na tarefa de libertação dos vampiros, atendendo aos implacáveis perseguidores. Por essa razão e por outros impositivos não me pudera visitar anteriormente, apesar do seu grande desejo. Estivera comigo nos primeiros minutos, após a minha desencarnação e enquanto hospitalizada, na fase mais difícil da libertação física. Eu não a percebera, entretanto. A querida Zélia seguia o nosso colóquio com acentuado interesse fraternal. Opinava, esclarecia, ajuntava anotações, sempre que oportuno. O tempo escoava celere. Desejava indagar, apresentar a minha felicidade e as minhas inquietações.
Mas antes de o fazer, a voz materna confidenciou-me: Filha, o tempo é precioso tesouro do banco divino. Não podemos malbaratá-lo em expressões ocas de júbilo inoperante nem com frases pessimistas de sofrimentos inexistentes. Rendamos graças, incessantemente, e avancemos. Estou informada das suas novas responsabilidades e exulto com o mais puro contentamento. O verbo mais simpático para nós conjugarmos, no momento, é o reparar. A alva banhava de claridade o promontório à distância. Estivemos juntas mais de 6 horas consecutivas. Chegava o momento das despedidas. Estaremos juntas pelo pensamento e ligadas pelos deveres no campo do bem, falou mamãe. Reencontrar-nos-emos sempre que as nossas tarefas nos permitam. Trabalhe, renove-se e persevere no caminho sacrossanto do auxílio. Não poupe esforços nem sacrifícios. A moeda do amor é de difícil aquisição, filha, não esqueça. Abraçamo-nos e novas emoções nos tomaram a ambas. Além acenaram, irmãs ela e mamãe, banhadas da luz nascente da madrugada. Não me pude recolher. Continuei no banco onde nos demoramos, recapitulando, recordando. Realmente o dia começa com a alva. Era necessário começasse o meu novo dia. Lembrei-me, então, de ti, minha filha, na caminhada dos homens, e compreendi que necessitava crescer e desdobrar-me. Jesus convidava-me, em silêncio, a seguir o rumo do sacrifício. Aspirei o ar balsâmico da manhã e pousei os olhos no disco solar. Delicada melodia varria a natureza. Seria externo ou era apenas a música de recolhimento e gratidão que o meu coração cantava? Capítulo 24. Boas novas. A esse tempo fora lotada na equipe daqueles que aplicavam passes a recém-desencanados. As lições aprendidas com Adrião, junto ao leito de Clélia, abriram-me as portas às possibilidades do auxílio, como jamais poderia supor antes. Com o carinho do Dr. Cleofas, que me incluiu entre os seus auxiliares, fui lentamente aprendendo novos métodos de assistência através dos recursos do passe magnético, compreendendo o largo campo de socorro que temos ao alcance e de que raramente fazemos uso. Compreendi que a condição essencial para o passe é o amor puro e desinteressado, ligado ao espírito de renúncia e confiança nas dadivosas fontes da energia. Aquele que perder a vida, ganhá-la, informou o mestre. E o conceito do divino instrutor pode ser aplicado no mister passista, quando se vai a seu serviço atender a quem sofre. O desejo de dar-se, de perder a vida para que outros sejam felizes, concede a vida plena ao doador e ao beneficiado. Diariamente, ao lado do dedicado benfeitor, junto aos recém-chegados, colhi informações preciosas das malogradas experiências na carne. Verificava que na grande travessia, entre os homens, a grande maioria era colhida pelas tormentas do passado, incidindo nos mesmos desequilíbrios, para cuja libertação reencarnaram. Aprendi que as ideias que mais perturbam e as coisas que mais influenciam, devem ser vencidas a qualquer preço de dor. Carregamos na mente os valores de ontem que nos continuam a subjugar, conduzindo-nos a desmandos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O amor selvagem, o desequilíbrio alimentar, o álcool, a cólera, o orgulho e o egoísmo eram os grandes responsáveis pela libertação precipitada das almas. Eles respondiam pela larga cópia de crimes no orbe e pelos dolorosos estados de horror e loucura após a cortina tumular. Constatei, muitas vezes, que o excesso de comida conduz maior número de almas à morte do que a carência de alimento. A paixão criminosa da posse apresentava grave índice de desequilibrados que, irracionalizados, se atiravam aos desvãos cruéis do anarquismo de toda a ordem. E por detrás de todos esses tremendos insucessos estavam os débitos de ontem, ligando almas a almas, erros a reparações frustradas, algozes a sicários, em atritos continuados.
e concluía que Jesus, 2000 anos depois de ter estado entre os homens, continuava ignorado. Tão fácil e clara figurava-se-me a sua doutrina, agora. Perdoar 70 vezes 7. Amar os inimigos. Desculpar os caluniadores. Marchar 2000 passos junto a quem nos pede uma caminhada de 1000. Ignorar o mal e tolerar-lhe os males. Dar também a túnica àquele que pede a manta. Recordava-me, filha minha, quantas vezes eu própria desrespeitava esse código singelo e expressivo. Quantas quedas marcaram a minha alma por desatenção a essa preciosa síntese. E o orgulho, o egoísmo e a ira eram os responsáveis pela desatenção. Inimigo multimilenar de nossa integração no roteiro fraternista, o eu governa multidões e estilhaça corações. O impacto da sua carga aniquila expressões valorosas de respeitáveis promessas. Aquele que quiser vir após mim, ensinou o mestre, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desde a infância, habituamo-nos a ouvir essa luminescente advertência, no entanto. Eis os resultados em toda parte. A terra era abençoada promessa para a imortalidade vitoriosa, de todos, no entanto, a multidão que chegava à colônia, diariamente, mais se parecia a malogrados navegadores, colhidos por vendaval imprevisto. As câmaras reservadas à loucura apinhavam-se, constituindo motivo de preocupação aos mensageiros da paz, na administração da casa, consoante me informara o bondoso médico. Os hipnotizados, hibernação mental, enchiam várias enfermarias, guardando a face esmarcada pelos horrores dos últimos dias na carne e os primeiros no além, sob o acicate impiedoso dos adversários intransigentes. Assemelhavam-se a mortos-vivos, mumificados, nos quais somente a débil respiração assinalava a presença da vida. Noutras horas, sob o benefício da prece e do passe, pareciam despertar, olhar esgazeado, estampando no rosto o pavor, monossilabando com dificuldade de articulação sons incompreensíveis, para recaírem na mesma prostração de antes. Era como um infinito desfilar de destroçados por guerra horrenda. Dedicados cooperadores revezavam-se nos socorros entre orações e auxílios de toda a ordem, a cujo grupo fui incorporada, feliz e ansiosa da renovação íntima que se fazia inadiável. Decorriam já 3 anos da minha desencarnação, quando a querida Zélia me acenou com a possibilidade de um retorno ao lar, em visita, por 8 dias, fazendo parte de um grupo de companheiros sob a sua orientação, voltando ao seio das famílias. Não me podia conter de expectativa e ansiedade. Sabia não merecer essa desejada bênção. Vários amigos novos explicaram-me, anteriormente, as dificuldades de conseguir sensejo para reencontros na crosta. Ante essa promessa, não me podia dominar, visitada a todo instante pelo júbilo e pela emoção. Depois da estafante tarefa de socorro a acidentados de estrada de ferro, recolhidos à nossa colônia, a amiga espiritual informou-me que, no dia seguinte, quarta-feira, às 19h30, eu retornaria ao lar, em programa de visita. Lembrei-me de que sempre escutava a tua voz, orando com meus netinhos, no culto doméstico do Evangelho, nos dias de quarta-feira. Sem conter a própria felicidade, osculei as mãos da benfeitora, que sorriu feliz, deixando-me a conjeturar. No dia aprazado, após os labores habituais, reunimo-nos no templo, e a irmã Zélia esclareceu. Fomos agraciados com o feliz ensejo de reabastecimento de amor. Retornaremos ao seio carinhoso dos nossos familiares. Nem todos, entretanto, encontraremos os entes queridos como desejaríamos. Dor, problemas, dificuldades, doenças, assinalam muitos dos lares programados. Tenhamos confiança em Jesus. Já sabemos que a felicidade não se veste de ilusão e que a paz legítima não é a resultante dos aparatos sociais do mundo.
Temos aprendido aqui que o sacrifício e os sofrimentos são instrumentos utilizáveis na construção do reino de Deus. Não nos inquietemos, pois. Depois de breve pausa, como que para reunir novas expressões, prosseguiu. A justiça celeste atende-nos em qualquer lugar e a lei encontrar-nos-á em qualquer situação, buscando-nos para o reajustamento com a vida. Confiemos no Mestre Excelso e agradeçamos-lhe a dádiva de agora. Não temos o direito de tentar, sob qualquer pretexto, em nome do amor, resolver os problemas que encontraremos na tela mental dos familiares, mas poderemos inspirar-lhes ânimo e coragem para a luta. Resignação e confiança na vitória do bem. Também não lhes devemos noticiar as próprias inquietações. Utilizemo-nos da dádiva do Senhor como abelhas operosas que se comprazem na felicidade da flor. E como se fizesse continuado o silêncio, a amiga espiritual concluiu. Formaremos um grupo de almas ligadas pela oração, concentradas no serviço que nos aguarda, e utilizar-nos-emos da volitação para a viagem à Terra. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 25. Retorno ao lar. Quando soavam as 20 horas, de coração opresso entramos no lar, irmã Zélia e eu. Preparavas a mesa, minha filha, para o banquete com o Evangelho. Desde as vésperas, informara minha orientadora, foras avisada pelos teus dedicados protetores, quando o sono te desdobrou. Já de outras vezes nos encontráramos, em agradável comunhão, sob a tutela do repouso físico. E por essa razão, guardavas ideia de algo que não sabias explicar. Descompassada e celeremente procurava sondar as telas da memória anterior, procurando recordar a notícia que prenunciava as satisfações dos próximos momentos. Inutilmente, porém. Também eu, embora amparada pela benfeitora prestimosa que se oferecerá a auxiliar-me, guardava ansiedade e emoção indescritíveis. Era a minha primeira excursão fora da colônia e esta aventura se me afigurava uma concessão valiosa que não sabia aquilatar. O reencontro, filha minha, é sempre uma emoção indefinível para aqueles que atravessam a porta do túmulo. Porquanto, sensações que pareciam amortecidas, com a recordação momentânea, através da visão, retornam, convidando o espírito a estados angustiantes e lastimáveis. Sem poder vencer as evocações ali tão vivas, retornei aos sítios das lembranças, enquanto pequenas aflições se sucediam em minha alma. Voltaram-me ao pensamento, como por magia, velhos e insignificantes hábitos diários, satisfações e preocupações, agora em formas pensamento, a povoarem o recinto que habitara. As vozes das crianças, boliçosas e alacres, sacudiam-me o ser, e um intenso desejo de falar-lhes, abraçá-las, comunicar a minha presença, no momento, aspirar o ar que outrora me enchia os pulmões, descontrolou-me momentaneamente e o equilíbrio ainda vacilante. A irmã Zélia que me acompanhava o drama do momento, em que o tempo era vencido, desaparecendo o passado para somente existir o presente, acudiu-me, zelosa. Otília, não permitas que a ansiedade destrua a presente concessão do céu. Pensar fortemente é construir, e recordar com demasiada intensidade é reviver. O momento não comporta lamentação mental nem desejo pessoal inoperante. Valoriza a joia dos minutos e procura serenar a alma para o êxito do nosso empreendimento. Assim admoestada, procurei refazer-me sob a inspiração da paciência, enquanto me entregava às mãos do Senhor, agradecendo-lhe a felicidade daquela hora. A noite contribuía para a justa felicidade do nosso entrelaçamento afetivo.
Uma grande serenidade passeava no ar leve, transparente, coroado de estrelas no infinito. O velho companheiro, que me fora um anjo benfeitor na romagem da carne, para a justa felicidade do nosso coração, estava à mesa, e as crianças o cercavam. Colocaste o vasilhame da água para a magnetização e, iniciado o culto evangélico, o texto lido falava sobre parentela corporal e parentela espiritual. Após a leitura, ante uma assistência atenta de companheiros desencarnados, instada pela devotada amiga, aproximei os meus lábios dos teus ouvidos e, pousando a mão espalmada sobre a tua cabeça, pus-me a falar-te sobre o trecho lido. A tua mente foi-se banhando de filetes azulados de luz, à semelhança do gás neon, e, em breve, do centro da tua cabeça, uma grande flor, com pétalas brilhantes e múltiplas, parecia surgir, tomando forma, e crescendo e derramando tonalidades violeta-azuláceas que corriam pelo sangue, colorindo lentamente a cabeça, tórax e todo o corpo. De mão apoiada à testa, na região do olho de Silva, ligando as pontas dos dedos à minúscula glândula interna da cabeça, pequeninos fios coloridos tornavam-se brilhantes, fechando um circuito elétrico que a ambas nos envolvia. Procurei falar-te, então, através de apelos reiterados. Fala, filha. Fala. Repete. E, paulatinamente, concentrando-se cada vez mais, traduziste o meu pensamento, explanando juntas, fundidas no grande ideal da caridade, sob a égide do Cristo, o texto admirável. A palavra facilitada pela inspiração superior irrigava meu cérebro e passava-te numa sincronização perfeita, em torno daqueles que, embora não pertencentes ao nosso corpo nem ao nosso sangue, são irmãos nossos, filhos do boníssimo Pai, em nosso caminho de reparações. Faziam parte da imensa caravana dos infelizes, fustigados pela fome, frio, enfermidades, ou eram seres tresmalhados, dominados pelo ódio, revolta, inquietação, atados à esteira da viciação, do crime, da miséria moral, mais infelizes do que os primeiros, ou aqueles outros que zarparam na embarcação da morte e agora, em terras bravias, se desesperavam, sedentos de posse, dominados pelo horror. Todos éramos realmente irmãos, numa família ampliada e espalhada por terras diversas, limitados por fronteiras de entendimento, mas todos amados e carentes de ajuda recíproca. Nesse interim, amigos prestimosos higienizavam nossa casa, destruindo larvas de viciação psíquica, reinantes no ambiente, e guerreando bactérias mentais, que infestavam, invariavelmente, os lares. Entre os maiores benefícios prestados pelo culto doméstico, no campo da fé religiosa, além da fraternidade e do entendimento, passe e magnetização da água, destaca-se o da harmonia e identificação do pensamento em torno da monoideia elevada, propiciando o campo imaterial ao combate às vibrações negativas que graçam nos ambientes coletivos. Nosso colóquio prolongou-se por 20 minutos, aproximadamente, quando conclamamos os ouvintes à caridade, desde a compaixão emotiva ao auxílio socorrista, materializado em duas ações pessoais, como entendimento, distribuição de pão, remédio e agasalho. Compreendemos que o homem, aparentemente mau, é apenas um enfermo, portador de muitos males, e que o coração que se banha nas águas turvas do ódio é apenas um espírito desequilibrado, sem roteiro nem discernimento para utilizar com sabedoria as oportunidades do caminho. E, em face disso, nossa função é amparar o doente, combatendo-lhe a enfermidade, ajudar o mal, guerreando o mal que lhe perturba a organização espiritual, consoante os ensinamentos de Jesus. Apagadas as luzes para as vibrações e preces intercessórias, utilizei-me do momento para cooperar na transmissão de energias, imitando os nossos amigos mais lúcidos, oferecendo-te, e aos nossos, a doação materna, em carinho e coragem, confiança no futuro e entendimento na dor, essa grande libertadora, alargando, com auxílio divino, os nossos celeiros e guardando neles os valiosos recursos do momento, para os dias do futuro.
Encerrada a reunião, acompanhei a alegria geral, participando das conversações posteriores, ligada pelos fios do pensamento e assegurando-te a confiança vacilante, quanto à minha estada, no lar, naquele momento. Uma grande ventura invadia-me toda. Mais uma vez observava a excelência da fé e o valor do lar cristão nos grandes cometimentos da vida. Voltou-me à mente o ensinamento do Divino Mestre. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, e senti na vida a vitoriosa, além da morte, a mensagem cristã como um farol abençoado. Graças ao Espiritismo, que nos legou os meios que favorecem a comunicação entre os dois mundos, podem as almas trazer a notícia aos caminhantes da experiência física, revigorando-se pela permuta de amor, já que não cessam as emoções no intercâmbio da vida. Graças a Allan Kardec, que matou a morte, podemos hoje repetir que realmente ninguém morre. A vida é inextinguível. Com a destruição do corpo, o espírito libra-se acima das vicissitudes e continua. E ante a minha felicidade, não pude deixar de render o meu culto de gratidão ao professor Lyonès que tanto sofreu, desde a chocarrice e o escárnio dos contemporâneos até o opróbrio e a maldição, para positivar a continuação da vida, depois da destruição dos despojos materiais. Somente quando a noite seguia avançada e te recomeste ao leito, pude receber-te nos braços, nas asas do sono, demandando, ao lado da abnegada benfeitora, o pouso onde nos demoraríamos, durante a excursão de aprendizado na crosta. No alto, as estrelas prateavam de faiscantes e luminosos fios o veludo espesso com que se cobria a noite formosa. O ar misturado de ozônio e iodo, vindos da viração marinha, brincava no silêncio noturno. Jesus parecia mais próximo de nós, certamente porque, através do amor, estávamos mais próximos dele. Capítulo 26. Mediunidade com Jesus. No plano de estudos e trabalhos estava programada uma sessão de desobsessão, em nosso antigo centro, onde, anos atrás, me candidatara ao serviço do bem. Somente o fato de ali retornar, na condição de desencarnada, revendo os amigos no afã do socorro mediúnico, entrelaçados pela prece, era algo que me comovia. Depois, a soma de conhecimentos que poderia armazenar, em apenas uma noite, corresponderia à significativa coleta de apontamentos expressivos que não podia desdenhar. No dia aprazado, às 18 horas, rumamos, em grupo, sob a direção da irmã Zélia, para tomar parte na preparação do recinto, para as operações mediúnicas da noite. Aquela hora a sáfama era grande. Entidades laboriosas, postadas à entrada da sala, guardavam o recinto, defendendo-o da incursão dos espíritos mal-intencionados. Uma estranha muralha, com 2 palmos aproximadamente de espessura, circundava o recinto e, ante a minha admiração íntima, a benfeitora esclareceu tratar-se de construção fluídica para a defesa da casa. No interior, espíritos familiares desdobravam-se em cuidados meticulosos, desde a asepsia mental do recinto, até a colocação de aparelhagem complicada, em várias posições. Às 19 horas, começaram a chegar as primeiras almas que sofredoras e atribuladas no nosso plano, que se juntavam às que se encontravam no recinto, desde a véspera. A princípio, aparentemente a sós, depois, em grupos, confabulando, inquietas, mergulhadas nos mais mesquinhos problemas que se lhes afiguravam importantes, eram conduzidas a lugares adredemente reservados. Outros vinham assistidos por enfermeiros de brancas vestes, amparados cordialmente e colocados em leitos, como nas enfermarias da terra. Uns traziam expressões de dor e inquietude, gemendo ou chorando, enquanto outros ostentavam semblantes de zombaria, gesticulando, arrogantes, embora o estado deplorável das vestes e da própria organização espiritual. Parecia não darem conta de si mesmos, aplicando o tesouro do tempo na ostentação do orgulho da crítica pertinaz. Religiosos motejadores, de aparência cruel, proferindo expressões rudes,
não tiveram acesso à sala mediúnica, ficando à porta, coléricos, em atitudes lamentáveis. Alguns ficavam a certa distância, distinguindo as mãos amigas que os ajudavam, enquanto outros pareciam muito distantes, sem percepção nenhuma, sendo trazidos ao campo magnético dos trabalhos por inspiração irresistível dos seus tutores espirituais. Outros, ainda, aliados de tudo, apresentavam-se à vontade, constituindo o conjunto uma cena entristecedora e comovente. Começavam a chegar os primeiros encarnados. Orientadas pela benfeitora, verifiquei que alguns encarnados chegavam seguidos por grande número de espíritos vulgares e viciosos, que ficavam fora das defesas magnéticas, sem as poderem atravessar com os seus tutelados habituais. Aguardarão suas vítimas, informou a instrutora, depois que se deslocarem da reunião. Muitos companheiros que vêm à sessão, logo que se afastam dos hilos magnéticos da prece e do entendimento, no templo, retornam aos problemas mentais, semi-hipnotizados como vivem pelos obsessores que os seguem transmitindo errôneas ideias e hipóteses falsas, até que se lhes esgotam as precárias energias defensivas que conseguiram armazenar no serviço, retornando, de mãos vazias, aos braços dos vampiros com os quais sintonizam. Alguns, prosseguiu, penalizada, embora libertados momentaneamente das expressões obsidentes, penetram o recinto, com desrespeito e indiferença, entregando-se, durante o trabalho, ao sono reprochável, resultante da intoxicação mental de que são portadores, ou se deixam conduzir pelos pensamentos habituais, refazendo as ligações mentais e ameaçando o serviço venerando, pela possibilidade de invasão intempestiva dos seus algozes revoltados, constrangidos, na retaguarda, e que, de start, encontram brechas no conjunto que deve ser protegido e defendido por todos. Às 19h30, deu entrada na casa o mentor dos trabalhos, responsável pelo serviço da noite. Os cooperadores espirituais expuseram-lhe as tarefas concluídas, apresentando as dificuldades e explicando as diferentes qualidades de espíritos desencarnados presentes, as medidas tomadas e a situação mental dos encarnados, no momento. Após carinhosa inspeção e rápidas observações, entidades intercessoras rogavam-lhe permissão para se comunicarem com parentes presentes ou pediam providências para seres amados em situações delicadas. Continuavam emanados os velhos problemas da carne, situando as ansiedades no socorro material, com prejuízo da aprendizagem que se derivava do sofrimento dos seus queridos. Algumas mães aflitas, esposos ansiosos, irmãos e amigos em sofrimento, solicitavam interferência direta e auxílio, e a grande maioria rogava a oportunidade de comunicação pelos instrumentos mediúnicos. Delicado, porém enérgico, o instrutor explicava a uns, expunha a outros, que o serviço a realizar se encontrava-se programado com antecipação, e que, no momento, muitas eram as dificuldades a transpor no concernente à colheita de resultados. No plano físico, começavam a leitura e conversações preparatórias. Conversação sadia, tertúlia edificante. Muito embora as comunicações somente sejam possíveis às 20 horas, explicou a irmã Zélia, esse espaço de tempo destina-se à desintoxicação ao desencharcamento mental dos encarnados e harmonização psíquica dos médiuns com os desencarnados que se vão comunicar. Nesse momento, aproximando-se do nosso grupo, o instrutor espiritual saudou a irmã Zélia e congratulou-se conosco, pela presença no trabalho da noite. O velho amigo abraçou-me, informando-me estar cientificado de que eu iria ocupar o canal psicofônico do médium Marcos, para breves palavras. O médium, explicou-me ele, por sua vez, estava instruído nesse sentido, desde as vésperas, embora não se recordasse, conscientemente. Como você sabe, esclareceu, sorrindo, o acaso é resultante de um trabalho feito com muita antecedência. Desejando-me feliz intercâmbio, afastou-se para continuar os mistérios que lhe diziam respeito. Fiquei emocionada e reconhecida.
Quase à hora da prece de início da operação de intercâmbio, 2 retardatários deram entrada no recinto, prejudicando, seriamente, a estabilidade psíquica geral. São infelizes indisciplinados, obtemperou irmã Zélia ao constatar a consternação geral dos trabalhadores presentes. Nossos irmãos, prosseguiu, infelizmente, se habituaram à negligência e, por mais os advirtamos, demoram-se na atitude indiferente, entre prazer e dever. E continuando, arrematou. Agitados e confusos, como se encontram, não poderão tomar parte na reunião. Ficarão fora das defesas internas até que se ajustem mentalmente ao clima local. A prece foi feita pelo diretor encarnado que, a esse tempo, estava parcialmente incorporado pelo instrutor espiritual e fortemente inspirado. As palavras simples e sinceras do velho amigo de ontem comoveram-me ainda mais. Devotado instrutor do nosso plano utilizou-se da organização do médium Marcos para as orientações de início. A primeira comunicação ocorreu logo. Era uma alma impertinente ligada ao médium, em difícil processo de reajustamento, sob o lastro de uma dívida que se repetiu em várias encarnações com insucesso de ambos, informou a orientadora, sempre prestimosa. Nesse momento, notei que algumas manchas, à semelhança de bolas escuras, caíam sobre o médium. Com o olhar, interroguei irmã Zélia. O esclarecimento veio rápido. São as vibrações da assistência encarnada, disse, tristonha. Alguns companheiros nossos, do plano físico, prosseguiu a meia voz, além de não cooperarem, atrapalham com pensamentos de dúvidas, indiferença e até, não raro, de mofa. Não se apercebem do grande drama que envolve as duas almas e, por isso mesmo, prejudicam o registro das impressões, pela mente do médium que, assim, ainda mais se desequilibra. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Chamando-me, a amiga incansável. Respeitável senhora, indagando. Notas algo? Sim. Está dormindo. Exatamente. O fenômeno aí é a hipnose à distância. Seu perseguidor ficou na retaguarda, no entanto, continua ligado ao seu pensamento pela ideia. E não se pode fazer nada por ela? Indaguei, penalizada. É o que estamos tentando, no presente momento, respondeu. Trabalhando e procurando ajudar, convidamos-la à colaboração e à vigília, em favor dos demais sofredores. Convém não esqueçamos que a lei é a mesma e invariável, para todos. Cada alma é sempre socorrida, no entanto, a ascensão só se fará pelos pés em movimento no bem, de quem deseje subir. Infelizmente, continuava, esclarecendo, a nossa consoror, como muita gente, em chegando à reunião, acomoda-se, e, distante da atenção séria e do respeito ao Senhor que nos rege os destinos, por cansaço ou negligência, entrega-se ao sono, sem lhe oferecer a menor resistência. Que fazer? Inquiri, condoída. Orar por ela e por todos, confiando no tempo. Ao fim de alguns anos, despertará, talvez, mais infeliz, visto que a enfermidade obsessional se complicará, conduzindo à enfermidade mais séria. A lâmpada somente acende quando provida de pavio, embora o óleo abundante onde flutua. Outro senhor, em cadeira vizinha, demorava-se inquieto. Os bocejos sucediam-se, enquanto a mente derramava, qual fruto apodrecido quando comprimido, substância escura e viscosa. É um discípulo escravo da gula, acentuou a delicada trabalhadora. Embora as advertências do